Olá, este é o Painelcast, o podcast da EARP. Eu sou a Daniela Antunes, sou jornalista, sou editora da revista Painel e pela primeira vez a gente faz o Painelcast em áudio e vídeo. Pela segunda, mas é a primeira vez que a gente faz em áudio e vídeo com meus companheiros, meus colegas aqui de apresentação, a Fabíola Narciso, engenheira civil. Tudo bem, Fabíola? Olá, pessoal, tudo bom? E o Bruno Prota, engenheiro agrônomo, que também apresenta o Painelcast já há 2 anos, né, Bruno? Exatamente, há 2 anos. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem? E esse episódio, o episódio de hoje, é o que inicia a 4ª temporada do Painelcast. E o tema vai ser seguro de obras. Como funciona isso? Se existe alguma exigência legal, enfim. É para ter ou é para não ter seguro de obras? Quem está aqui com a gente é o Everton Luiz Magliari, que vai responder tudo isso para nós. Ele atua no setor de seguro imobiliário há quase 2 décadas, com passagens em empresas líderes do segmento. Seja muito bem-vindo, Everton. É muito bom te receber no primeiro Painelcast desse ano de 2023. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dani, né? Que responsabilidade, hein? Já começar com um tema de seguro logo no primeiro, com áudio e vídeo. Então, e para começar esse papo, eu vou abrir aqui os trabalhos. Para começar, a gente podia começar com essa pergunta mesmo. E aí, ter ou não ter? É para ter ou para não ter seguro? Existe alguma obrigação legal para a contratação de seguro de obras? Como é que funciona isso, Everton? Legal. Sim, já te respondo, né, imediatamente que sim, né? Tem que ter seguro, né? Eu já tenho uma experiência ali, quase 20 anos que faço isso. Posso dizer que vi de tudo um pouco, né? Principalmente ali em obras, né, que é o know-how da nossa empresa aqui desde que nasceu. E seguro, né? Ninguém gosta muito de falar sobre seguro, né? Ele fica na última linha lá, segura a despesa. Isso é complicado, né? Eu não vou usar, né? Mas seguros é um repasse de risco, né? Basicamente, o seguro nasceu dessa forma, né? Nasceu lá há mais ou menos lá 500 anos atrás, nas expedições marítimas, que tinha que se repassar risco lá dos navios que naufragavam, né? E as seguradoras começaram a se fortalecer, a nascer ali. E, atualmente, o seguro ele tem a mesma propriedade, né? Que é mitigar aquele risco que todo mundo tem. Todo mundo paga um pouquinho, que alguém vai usar. Eu pago um pouquinho do meu carro, porque você vai usar um dia ali. Espero que use pouco, né? Nós que trabalhamos com seguro, tem que fechar essa conta, né? Senão ninguém ganha dinheiro também, aí fica complicado, né? Mas sim... Aí ninguém consegue pagar o seguro do outro. Aí ninguém consegue, né? O seguro ele tem uma característica que a gente chama de mutualismo. Então você divide, né, as pessoas ali, os indivíduos, para pagar aquela que realmente precisa, né? Muito parecido com o modelo cooperativo, né, que a gente diz. E obras em geral, né, que é o nosso negócio, eu diria assim, você é um engenheiro, agrônomo, né? Você tem risco na tua profissão? Me parece que tem muito mais do que eu imagino, que eu não sou agrônomo, né? Sou administrador, mas quando você entra no detalhe, no dia a dia, né? Você tem lá, mexe com zoneamento, faz cálculo de agrotóxico, pode usar ou não pode usar, meio ambiente, né? Clima, roubo. Para você eu já não aceitaria, você tem muito risco. Não, tô brincando, né? Não é... A gente precifica o risco, né? O seguro é essa, né? Ter essa ciência que a gente chama de atuarial, né? Então, dentro da modalidade, quando a gente vai obras, né? A gente tem diversos modelos no Brasil ali de seguro de obras. Você tem as obras de infraestrutura, você tem as obras de pavimentação, as construções horizontais e verticais, né? As obras específicas, barragens. Então, tudo isso é uma exposição enorme de risco, né? E atrás de toda empresa, né? Dizia um grande amigo meu, atrás de um CNPJ tem sempre um coração. E esse coração tem um CREA. E é ele que vai pagar, né? Normalmente assim, né? Quando acontece uma catástrofe, né? Ou no seguro a gente chama de severidade, né? Como infelizmente às vezes acontece, né? Sinistro que tem vítimas ali. Atrás de uma severidade tem sempre... querem sempre encontrar um culpado, né? Muitas vezes esse culpado não é a natureza, um vendaval, um terremoto. Muitas vezes é algo que ocorreu durante um processo ali de construção
e acharam lá um CPF e disseram, é esse grupo de profissionais que errou. Então o seguro é muito legal porque ele dá essa proteção, né, para a obra e principalmente para os profissionais que estavam no dia a dia daquela operação. Antes de passar para a Fabíola fazer a pergunta, eu vou só lembrar o pessoal que está ouvindo a gente, que se você estiver ouvindo no feed do Painelcast no Spotify, aciona ali para ver o vídeo, que também dá para ver vídeo no Spotify. Vai, Fabíola, agora com você. Agora a gente tá chique, gente. É. Então, é interessante você falar essa questão de seguro, porque nós temos aqui em Ribeirão, na Lei de Parcelamento e Uso do Solo, ela é uma lei de 2007, e ela já prevê na construção de loteamentos um seguro caso... Porque assim, é necessário a gente ter uma caução que a gente vai garantir que vamos fazer aqueles lotes, até para as pessoas que estão comprando os lotes. É uma lei que está de 2007. Então, a caução seria em dinheiro ou em lotes. E uma das modalidades que você pode entregar essa caução, que eu até estava conferindo aqui antes de entrar para o podcast, ela é 10% a mais do que o valor da obra. Então, uma das modalidades que pode nessa caução é o seguro. Exato, perfeito. Né? Você está corretíssima, né? A lei municipal e algumas prefeituras, se eu não me engano, a maioria delas já aderiu a seguro. Seguro pode ser uma opção ali muito mais viável, né, no nosso entendimento, que você calcionar o próprio lote. Né? Imagina lá uma loteadora que tem lá 1000 lotes para executar, ela tem que tirar lá 100 lotes e deixar calcionado, ela não pode comercializar esse lote, e isso é o estoque dela, é o ativo que ela tem. Você pode sim colocar o seguro no lugar do lote para poder garantir a prefeitura. Né? E a sua análise está muito, muito correta, né? Então, em média, no nosso entendimento ali, um negócio de infraestrutura para loteamento vai custar lá uns 10 milhões de reais, você precisa apresentar uma apólice de 11 milhões. E aí a gente executa lá, emite uma apólice de 11 milhões e entrega para o nosso cliente. O custo médio, né, 11 milhões em garantia assusta, porque é muito dinheiro. Mas esse negócio, em média, ele vai custar 7 mil reais, ali, 7 a 10 mil reais por ano garantido, né? Então, uma apólice dessa, ela necessita de 2 anos, que é o cronograma médio de obras, né? Então, a gente está falando um seguro de 11 milhões de reais, entre 14 e 20 mil reais ali, parcelado muitas vezes em 6 vezes sem juros. Né? Então, é muito mais barato, eu tenho certeza que é muito mais barato que você calcionar 100 lotes ali. Ou até o próprio dinheiro, né? Porque tem umas opções também de você calcionar o dinheiro. Então, ou você calciona os 11 milhões, ou você calciona os lotes, ou até a opção do seguro, né? E eu não conheço nenhum, pelo menos os clientes que a gente tem, que calciona dinheiro nessas operações. Dinheiro é fluxo de caixa, né? Dinheiro é para comprar terreno ali, antecipar fornecedor ali, suprimento, né? Com certeza a maioria parte para seguro ou parte para calcionamento de lote. Mas nesses valores que você falou, se ele antecipar algum fornecedor, o que ele ganha de desconto já paga os 14 milhões. Então, se você aplicar 11 milhões, né, 10 milhões que seja num fundo imobiliário, numa renda fixa, 4, 5 meses você pagou a apólice praticamente, né? Então não tem nem que... Matemática simples de fazer, inclusive. E é interessante até porque dá uma liberdade maior, um seguro para o cliente final, né? Que vai garantir que a construtora, mesmo que aconteça algum sinistro, a construtora, às vezes, sei lá, calcule mal a obra e tenha uma falha grande, né? Que talvez, não vou conseguir entregar o loteamento. Isso garante que a construtora entregue o loteamento porque ela tem esse seguro, ela tem esse calcionamento. Com toda certeza. Né? Pode até usar isso como uma fonte de informação para venda, né? Nossa infra é garantida por meio de apólice. É comum, algumas construtoras fazem isso, inclusive. Vamos lá, Bruno. O Bruno fez uma pesquisa aí sobre como acontece essa questão do seguro de obra fora do Brasil. O que você concluiu aí? Antes disso, eu só queria fazer uma pergunta. Logo no começo, você estava mencionou do seguro de carro, agora a gente está falando no seguro de apólice para loteamento, pode ser tanto com garantia como seguro. Qual é a obrigação? Existe alguma obra onde é obrigatório, por lei, ter seguro,
Ou como no carro, sei lá, o contratante, o executante tem sempre essa opção em optar pelo seguro ou não. E depois a minha outra pergunta, desculpa, eu acho muito interessante, a gente acabou de falar num valor grande, de 11 milhões para fazer um loteamento. O que tem por trás garantindo que essa seguradora vai cobrir? Do mesmo jeito que eu tenho que confiar que a construtora tem condição de fazer, eu também deveria ter uma forma de saber que a seguradora tem condição de respaldar se a construtora não fizer. Perfeito. Primeira pergunta, né, em relação à obrigatoriedade, tem alguns segmentos, né, alguns ramos de seguro no Brasil que tem a obrigatoriedade de se contratar apólices para garantias, né? Tem esse exemplo que a Fabíola deu da prefeitura, né, que é a garantia de uma infra, que é uma obrigatoriedade de você ter um seguro, um condicionamento, e principalmente quando você toma crédito para executar uma obra de um banco público, né? Alguns privados fazem, né? Bradesco ali de vez em quando, mas o banco público, quando você toma um recurso da Caixa do Banco do Brasil, é uma exigência que tenha seguro para fazer a garantia daquela obra. É uma apólice que a gente chama de término de obra, né? Que é realmente caso tenha um sinistro, um abandono, né? Uma empresa que ela venha a quebrar, né? Infelizmente pode acontecer, a seguradora tem que indenizar essa obra ou recontratar alguém para que termine. Então isso é comum. Do resto, né? Quando você pega uma construtora que ela executa uma obra diretamente com recurso próprio, ela não tem uma exigência de contratação de uma apólice, né? Conheço algumas empresas ao longo dos anos que bancaram o risco, né? Que o seguro, na prática, como eu falei no início, é você repassar risco, né? Eu tenho condição eu acho o seguro muito caro do negócio que eu quero fazer, da obra, mas eu tenho condição de analisar a exposição que eu tenho e se tiver um sinistro pagar, né? É um exemplo que é bem legal. A gente fez uma obra há mais ou menos uns 3 anos, que ele era nas costas de um shopping, do Shopping Iguatemi. E a empresa, né, o cliente lá na época, o construtor, ele pediu uma apólice de responsabilidade civil de R$500 mil. Quando a gente avaliou o risco, olha, a tua obra está nas costas do Shopping Iguatemi. Se você causar um dano na operação e você cortar a luz ou a água por uma semana, o quanto você vai ter que indenizar o Shopping Iguatemi? R$500 mil não vai pagar. Não paga uma hora, talvez, né? Não paga o cinema. Pô, então você tem que ter uma apólice de 20 milhões ali de responsabilidade civil. Era obrigatória a contratação do seguro? Não. Você tem aí os 20 milhões? De jeito nenhum, né? 20 milhões eu toco 4 obras, então eu faço o seguro. E os 20 milhões custava 5, 6 mil reais a mais, assim. Bem direto ao ponto, né? Eu acho um desperdício de capital você deixar dinheiro em conta para bancar risco. Repassa para a seguradora, o custo compensa demais. A gente está falando uma obra de 50 milhões hoje, de custo de obra, de 3 anos de risco, né, que é o cronograma, custar ali 50 mil reais, 70 mil reais, no máximo, com uma apólice bem ampla. Então, isso é muito pequeno o tamanho do investimento pelo retorno que se tem, né? Muitas vezes um roubo médio, hoje está em torno de 90 mil reais. Um roubo que, infelizmente, pode acontecer, já é basicamente o prêmio que você pagou, você já começou a ter um lucro em cima daquela apólice, né? O que você pagou, você já recuperou e você garantiu por mais alguns meses ou até anos uma obra, tá? Então, vale a pena fazer seguro, né? Se não é uma instituição pública, dificilmente alguém vai exigir. E a segunda pergunta, né? Eu não me lembro a pergunta. A gente falou, a gente corre atrás da construtora ter uma garantia de que ela vai terminar, mas qual é a garantia de que a seguradora tem recurso para pagar? Lembrei agora, né? Primeiro, né? Nenhuma seguradora no Brasil, o Brasil é um dos poucos países onde você tem uma solidez no mercado financeiro, né? Bem à frente de muitos mercados aí, muito superiores em PIB. E seguro, ele é um reflexo desse mercado financeiro. Então, a gente tem um braço que é a SUSEP, que regulamenta as seguradoras. Para você operar no Brasil, você precisa de reservas técnicas muito elevadas. Então, a seguradora ela tem que ter o respaldo, né? E atrás de uma seguradora, tem uma resseguradora, né? Que isso ninguém entende muito bem, né?
Nós temos seguradoras, por exemplo, que o que você vê é a Porto Seguro, a Bradesco, a Swiss Re. Atrás delas tem os garantidores dessas seguradoras, que são as resseguradoras. Então, a gente tem uma operação que ela tem 37 resseguradoras. Então, você tem seguradora mais 37 garantindo. É a seguradora que segura a seguradora. Né? A gente brinca que é o seguro da seguradora, né, no mercado. É exatamente isso, né? Então, além dessa responsabilidade financeira, né, essa proteção do mercado, a gente tem também a resseguradora apoiando esse painel de riscos que a gente chama, né? Então, dificilmente você vai ter um sinistro sem pagamento. Muito difícil, assim. Não me recordo nos últimos anos de nenhum caso, assim. Né? Quando a seguradora não vai bem, a SUSEP faz as suas intervenções ali, como acontece nos bancos, né? E aí tem um outro ponto, né? Num sinistro, então, teve um sinistro, né? O sinistro é lá o não cumprimento das obrigações contratuais, nesse caso, a não entrega da obra. A seguradora entra no processo, né? Ela paga lá quem deveria ser o segurado, né? É o banco que é o financiador, vai pagar o banco, né? E o banco encerra ali aquela cobrança, porque ela recebeu parte daquele pagamento, e a seguradora vai cobrar a construtora ou a incorporadora. Então, o seguro-garantia, na prática, ele é um seguro bem mais barato do que uma fiança, um calção. É um seguro feito para não dar sinistro. Por isso que ele é muito menor do que qualquer outra operação. Se der sinistro, não é um bom indicador, né? Significa que a empresa não está indo bem, ela vai ter dificuldade de tomar crédito. Então, seguro-garantia, na prática, é isso. Por isso que ele é tão mais em conta que qualquer outro instrumento ali de garantia. Legal, obrigado. Então, é bastante interessante a gente falar sobre seguros, né? Porque você está trazendo a questão de uma incorporadora, que o que roda de dinheiro são milhões, né? Agora, tem também a obra pequena. Às vezes você está com uma obra em casa e vocês também têm esse seguro para as pequenas obras. Por exemplo, eu tenho uma amiga que está construindo uma casa com o marido dela, ela é engenheira, e a casa dela já foi furtada, né? 3 vezes. Aí eles colocarem fio e entrarem para tirar o fio da obra. E é uma questão que eu já lidei também numa obra. E a gente estava fazendo um bar e prestes a entregar, ia ter o lançamento, entrou um ladrão lá e levou toda a fiação. Olha que legal. E a seguradora entra também nesses casos, né? É importante a gente lembrar, porque às vezes a gente pensa, eu vou fazer seguro só para um valor muito grande, né? Mas às vezes no bolso do pequeno também pesa, né? Não, com certeza. Muito, muito legal a gente colocar isso, porque meu conhecimento do mercado é que quem mais acessa seguros são as médias e grandes empresas, ou grandes arquitetos e engenheiros, né? Os que estão em início, ou aqueles que são locais, um pouco mais afastados, eles não têm o hábito de contratar. Minha visão é porque não conhecem muito bem, não sabem que existe esse produto. Às vezes até pensa que é um valor absurdo. Fica inacessível, né? Hoje, né, quando você pega as pequenas obras que são executadas ali pelos, né, os arquitetos, muitas vezes na pessoa física ali, né, arquitetos e engenheiros, ele tem o mesmo risco de roubo que tem uma obra grande. Tem, porque tem cobre. Vai ter ali um atrativo ali para ter um roubo. Às vezes até maior, né? Que nas obras grandes tem o segurança. Nas obras pequenas não temos. E o segurança, eu te digo, com estatísticas que não evita muita coisa a mais, tá? Então, para ele, o segurança, acontece muito, né? De chegar lá naquele dia, na troca de turno. Tem uma frequência, infelizmente, disso. Mas as pequenas obras, elas têm diversos riscos. Roubo talvez seja o problema mais fácil de lidar, porque apesar que você tem um roubo, 20 mil, 30 mil ali é um impacto, é difícil, só que é um risco mitigável, você consegue saber o quanto você tem e tomar algum tipo de providência. Mas a gente já viu muitos sinistros em pequenas obras, de grandes montas assim, que arrebentaram com o engenheiro, o arquiteto ou o dono do imóvel, né? Porque ali você tem quando tem um problema, né? Aconteceu um problema, um cliente que ligou para nós, né? Era uma prospecção na época, que ele estava numa obra pequena, né? Uma casa
na região de Campinas ali. E ele recebeu, né? O pedreiro recebeu lá os caminhões de areia e estocou no local errado, né? Deixou lá a areia no local errado. Infelizmente, nessa semana, teve uma enchente e ele pegou toda a areia que estava ali e era uma descida e foi na casa de uma outra pessoa. E ficou até o teto de areia, assim, acabou com a casa do vizinho dele lá, cerca de 20 metros ali na frente. E aí essa empresa nos procurou. Tem um problema. E um culpa o outro. Ah, não, o pedreiro errou. Não, o arquiteto errou. Ele tinha que jogar essa casa mais para lá. Não, o dono da casa, o terreno é dele. Ficou numa apuração de prejuízo ali, uma procura de culpados, né? E o negócio tá até hoje aí na justiça, já tem uns 2 anos. Qual seguro que evitaria esse risco, né? Num exemplo desse. Eu acho que um seguro a gente chama de E&O, né? Ou melhor, no Brasil a gente apelidou de responsabilidade civil profissional, que eu faço uma apólice para mim e tudo que eu cometi de erro na minha profissão, ou tudo que me culparem judicial ou extrajudicial, se eu assim acordar, a seguradora paga essa indenização. Então, se o erro é meu, eu coloquei a areia lá e causou um dano e eu assumi a culpa e foi provado, a seguradora paga aquele prejuízo para mim. Se o erro é da obra, e aí numa obra pequena ou grande, você tem lá as pessoas que operam, e são diversos riscos ali, movimentações. Se a obra causou dano, você tem a cobertura de responsabilidade civil da obra. Então sai da minha esfera de arquiteto e engenheiro e entra na obra. Então você tem ali garantias até concorrentes para pagar uma indenização, né? Se é um roubo, por exemplo, é uma apólice que é muito simples. Hoje qualquer apólice de engenharia ela cobre roubo. Então paga-se o sinistro, né? E é importante ressaltar que ao longo dos anos, infelizmente, as seguradoras tomaram muito prejuízos com obras e elas começaram a colocar franquias muito altas. Então hoje você tem uma franquia, tem obras de franquia de 10 mil, você tem um roubo de 5, já não paga, está abaixo daquele valor. Então é sempre importante não só contratar, mas contratar uma apólice que seja adequada para o negócio. E aí o corretor tem que desenhar essa apólice junto com o construtor e o engenheiro ali. Sim, e eu acho que também a gente podia abordar na questão de, por exemplo, eu como engenheira contratei como que eu falo, gente? Me deu até branco. A questão, a gente contrata uma equipe dos prestadores de serviços e após pagamento some. Tem um seguro que também cobre esse tipo de situação? Tem um seguro, né? A gente tem um seguro que a gente opera que chama garantia de empreiteiro. Era o empreiteiro que eu queria falar. Que é o empreiteiro. Esse é o cara, a obra só anda por causa dele. Gente, né? pelo amor de Deus. Tem empreiteiro como todos nós, né? Tem bons advogados, bons médicos, bons corretores, tem empreiteiro também de todo jeito, né? Então tem os que recebem e abandonam? Tem. Né? E existe um seguro, sim, né, que os engenheiros, né, podem contratar para os empreiteiros, que é uma garantia para a operação. Então, em tese, ele funciona assim. Eu contratei uma empresa para executar ali a fundação. E a empresa, no meio do caminho, ela sumiu, abandonou e ela já tinha recebido parte daquele dinheiro. Contratar uma nova empresa de fundação vai me custar mais caro. Porque imagina que o custo é maior. Então, você não provisionou esse custo, né? Você não tinha essa necessidade antes. Então, ele vai impactar no teu custo final. Você tem um seguro que paga essa diferença, né? Então, eu ia pagar 20 mil, o cara me abandonou e o segundo cara que veio terminar a obra me cobrou 30. Então, seu sinistro, prejuízo é 10 mil, né? Mas o que acontece com frequência? Muitas vezes ele abandona, né? O empreiteiro abandona e abandona muitas vezes os funcionários. Então esse passivo trabalhista e previdenciário fica com o funcionário. E ele vai cobrar quem? Vai cobrar quem contratou. A construtora ou o dono lá do imóvel. Cara, eu estava aqui, não recebi, né? Chegou o dia, eu preciso receber. Então o seguro ele paga também, né? Esse acordo judicial
desse passivo trabalhista. Então, sobrecusto e passivo. Basicamente, assim, uma obra, ela pode, do terreno até a fase de entrega, você pode encaixar ali de 10 a 15 seguros tranquilamente. Para cada exposição de risco, você pode colocar um seguro. E aí é um cálculo matemática básica de qualquer profissional ou empresário. Fechar a conta, né? Onde eu tenho mais risco, onde eu quero investir um pouco mais, né? E a gente, né, o trabalho do corretor é ajudar o cliente a fazer essa conta. Cara, essa está aqui a sua exposição de risco para esse seu negócio. Quanto você está disposto a pagar e o que você quer mitigar? E a gente vai e desenha a pólice. Eu acho que a gente poderia passar para essa fase agora. Você explicar um pouco quais são os tipos de seguro, porque só nesse papinho aqui, desse início, nessa nossa conversa aqui, você falou de várias possibilidades, né? Quais os tipos de seguro que tem à disposição para esse mercado, desse risco das engenharias e da arquitetura? Primeiro, acho que o mais importante, né, onde tudo nasce, se o profissional ele tem uma certificação, se ele tem um CREA, ele está exposto no âmbito do seu trabalho, ele assina um projeto, ele está colocando lá os dados técnicos dele, se ele executa e acompanha uma obra, né? Então, para esclarecer, todo profissional de engenharia que assina um projeto emite uma RT, né? Uma anotação de responsabilidade técnica, que responsabiliza os engenheiros civil e criminalmente por tudo que acontecer na obra, né? Primeiro seguro ele encaixa aí, que é o seguro que a gente chama de E&O, é um termo em inglês, mas no Brasil é o RC, Responsabilidade Civil Profissional. Sim. Qualquer atividade, a maior parte das atividades, né, nobres atividades no Brasil, como os engenheiros, arquitetos, agrônomos, dentistas, administrador de empresa, que é o meu caso, você pode comprar um seguro para proteger a sua tomada de decisão e os erros que você possa cometer. E é interessante falar disso porque nem sempre o profissional ele entende e assume um erro, porque muitas vezes não é um erro dele, mas aí rolou um processo judicial, né? E aí o judiciário diz, não, o erro é teu, paga. E aí você aciona a pólice, inclusive a pólice te paga as custas judiciais para se defender lá judicialmente na vara civil. Então o seguro ele entra aí, que é muito legal, é muito bem utilizado. Que é um ganha-ganha para os dois, né? Interessante para a seguradora que o profissional ganha, porque ela não tem que pagar a indenização. Perfeito. E ela até mudou um pouquinho lá, ela pode... O segurado pode escolher o advogado, né? No passado a seguradora mandava, então fica uma negociação muito mais fácil hoje, né? E aí isso é o primeiro seguro, né? Que no nosso entendimento. Então, já vou dizer até de custo, né? Um custo, assim, um seguro de R$500 mil de cobertura, ele vai custar uns R$3 mil por ano ali. Aí tem o tempo de experiência do engenheiro, do arquiteto, do agrônomo, né? O modelo de obras que ele assume. Então tem lá, pode dar uma diferença para mais ou para menos, mas acho que é um custo legal de estar na cabeça ali. 500 mil, uns R$3 mil de prêmio, né? A gente... Seguro é legal, que prêmio é o que você paga, não o que você ganha. Eu ganho, você não. O prêmio é para o segurador, né? Exatamente. Temos, né? Cara, parabéns pro cara que inventou isso, né? Toda vez que eu vou fazer seguro do meu carro, eu fico pensando nisso. O prêmio para quê? Exatamente. É um prêmio para o recebimento da seguradora. Aí você vai para a fase de executar uma obra, né? Se eu sou engenheiro, eu tenho o meu seguro que me protege, pisei num canteiro, o que é legal que essa obra tenha? O seguro de risco de engenharia, seja a obra da casa de 500 mil ou a obra de 100 milhões. A pólice de risco de engenharia ela tem duas características, né? A própria obra, riscos que ocorram ali dentro, incêndio, queda de raio, explosão, roubo, danos de ruptura de tubulações ali, quando causa uma poluição, vendaval. E aí você tem a outra linha, né, o outro lado da pólice, que é o responsabilidade civil, operações e cruzada, que a gente chama, que aí entra danos que quando você faz a fundação você causa vizinho, ou a simples operação, né, eu tô lá com uma lata de tinta pintando escapa e cai no carro do vizinho e o cara tinha uma Porsche 0
quilômetro, né? R$ 1 milhão, você fala, Que você não sabe o que estava fazendo na porta de uma construção, mas tudo bem. que pode acontecer. O cara comprou um apartamento, foi ali ver, né? Pode perguntar isso aqui. Então você tem a apólice ali de responsabilidade civil, que na minha visão é a mais importante. Que o teu negócio, você sabe quanto custa. Teu carro, você sabe quanto custa. Então se bater e se roubar, você sabe o quanto você vai perder. Mas atropelar uma pessoa na rua e ela hospitalizar na UTI 1 ano, você não sabe o quanto fica. Obra é a mesma coisa. Uma questão, você falou de atropelar, mas no seguro entra a questão da frota? Alguma coisa ligada à frota? Porque a gente pede muitos caminhões, a gente pede, tem a demanda do material, tem alguma coisa relacionada a isso também? Em partes. Por quê? O seguro de frota, né, o automóvel, ele tem uma carteira específica na seguradora, que é o seguro do nosso carro. Quando você junta vários itens, vira uma frota auto, mas na base é o mesmo produto. Né? Então, uma carteira de seguro, normalmente, ela não invade a cobertura da outra. Então, ela cessa ali. Mas tem uma cobertura interessante em algumas seguradoras que é a cobertura de transporte de mercadorias da obra. Então, se eu compro ferro de uma empresa X que está a 20 quilômetros da minha obra e no trajeto essa empresa cai lá o ferro e acerta lá um veículo, como o ferro é meu e eu tenho a cobertura de materiais em transporte, a seguradora indeniza. Mas é algo um pouco raro, tá? Normalmente nunca tive um sinistro desse porte, tá? Nunca tive, né? E tomara que não tenha, né? Com sinistro, quanto menos melhor, mais barato o seguro, né? Mas é uma cobertura que tem ali. O ideal é que se a empresa tem uma frota, né? Se ela tem vários veículos, ela contrate um seguro específico para aquela operação. Porque é interessante pensar, né? Porque geralmente temos a obra, mas nem sempre o canteiro de obras é na obra. Às vezes o canteiro de obras é num bairro vizinho. E esse transporte de um bairro para outro, isso para quem tem mais de uma obra, claro. Mas esse transporte de um bairro para outro pode acontecer algumas coisas. E isso envolve a obra também. Ainda mais carregado, né? O ideal é assim, que você é um empreiteiro, né? A gente tá falando ali da movimentação, seguros que tem que ter. Então, RC profissional, o risco de engenharia e a responsabilidade civil, danos a obras, né? A vizinhos ou o próprio empreiteiro causando o outro lá sem querer. Inclusive, cobertura de morte e validez é amparada ali. Aí você entra para os outros riscos, né? Que aí é o risco de transporte de canteiro para canteiro. O que acontece? Normalmente, quando você contrata lá um transportador, ele tem o seguro no caminhão dele lá, transporte. Ou quando for contratar, dependendo da mercadoria que você vai, exige. Você não vai trazer uma tonelada de cobre de São Paulo para cá, R$500 mil num caminhão que não tenha seguro. Aí é um pouco do trabalho né, dando um passo atrás, aquilo que a gente falou de olhar o risco do cliente, que o corretor tem que assessorar o cliente, né? Então o corretor sendo, deixa eu ver o teu negócio, de onde vem seu material. Aí você desenha o risco. Então, cara, por esse negócio aqui, quando você for comprar cobre e que o transporte é teu, e compre, né, um frete que tenha seguro. Se roubar, você vai perder. Né? Outra coisa que eu vejo muito, do pequeno construtor ao enorme. Começou a obra, tá lá lindo, maravilhoso. Aí ele chegou na fase de instalar as janelas, né? Vou instalar as janelas lá do empreendimento. O que a construtora faz? Compra o ferro, né? Compra uma tonelada de ferro, acha uma fábrica, alguém que vai fazer, recortar, né, e transformar o ferro em janelas e traz para a obra, né, para fazer a instalação. Aí você comprou 1 tonelada de ferro e você mandou para o cara, para a fábrica do cara. Aí foi roubado. E aí foi roubado lá. Ou o cara sumiu com o teu ferro. E aconteceu algumas vezes. Tem que ter um seguro que diz assim, cara, tô te dando ferro, o dinheiro, que é ferro, né, aquilo ali, você tem que me devolver janela nesse prazo aqui. Se ocorrer um sinistro, se ele não devolver no prazo estipulado, sinistro. Pago. Ponto. Paga até a entrega no prazo. Sinistro. Vai, aciona a pólice, seguradora vai lá, cobra o cara, não pagou, tá aqui o dinheiro. Manda fazer a janela de outro lugar.
Então isso acontece e aconteceu algumas vezes, inclusive nos últimos anos ali. Aí passou, né? Passou dos seguros ali, aí garantia do empreiteiro, o cara que está fazendo o negócio com você ali, que é bem legal assim essa movimentação. Aí você tem a fase de manutenção, né? Então você tem lá os empreiteiros que executaram, as empresas que executaram para você a obra. E aí eles têm que dar a garantia. Da assistência técnica, gente. Exatamente. Tem problemas de assistência técnica. Isso é cada pau, né? Não, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto. 5 anos, né? São. Que você vai, cada ano você vai extinguindo algumas garantias, né? E aí, cara, mas quem fez para mim a hidráulica, ela nunca mais viu o cara, então você tá ferrado, né? O que que faz? Põe um seguro para manutenção corretiva. Então, se o cara que forneceu para você aquela mão de obra e aquele material ele desapareceu, você tem um seguro, né? Sumiu, não deu assistência, você tem um seguro para você pegar esse dinheiro e usar para reparar com uma outra empresa. Então, outra mitigação de risco ali do empreendimento. Né? E são seguros muito baratos, assim, a sua grande maioria. O seguro de empreiteiro, um garantia de empreiteiro de R$100 mil de garantia, que é um custo legal, porque empreiteiros são muitas pequenas obras, né? Você está falando um seguro de R$1.500 por ano, e que normalmente o empreiteiro paga, né? Então, em vez de calcionar do empreiteiro lá, né, o dia a dia dele, você vai lá e pega lá, põe a pólice para ele e ele paga os 1.500. E agora, o profissional, a gente está caminhando aqui para o final, pessoal, do nosso episódio. Eu queria, nesse finalzinho, que você dissesse para nós o que o profissional de engenharia e de arquitetura precisa saber para contratar o seguro. O que é essencial que ele saiba? Bom, primeiro ponto, né? Ele tem que... O correto é que o profissional procure uma corretora que possa orientá-lo nos principais riscos do negócio, né? Mas caso eu não tenha esse tempo, né? O que eu faço? Primeira coisa, faço um seguro próprio, né, de responsabilidade civil, que é muito fácil contratar hoje no mercado. Basicamente, ele consegue contratar isso num dia, é muito simples de cotar, né? E entrou numa obra, contrate um seguro de risco de engenharia com RC Obras, né? O que precisa para contratar isso? Cronograma físico-financeiro, memorial descritivo, caso tenha um memorial complexo, senão não tem necessidade. Um questionário normalmente de risco, que é muito simples, né? O que a gente adaptou é muito simples. Aí cada seguradora tem a sua maneira, mas é bem simples, qualquer engenheiro consegue escrever esse laudo, essa ficha aí pelo próprio celular, hoje é muito básico, né? E após receber a cotação, aí é o mais importante, né? Você lê o seguro do seu carro quando você recebe? Eu leio. Minha seguradora tá chorando comigo. Então você é 10%, aqui foi 25%, né? Mas em geral 10% das pessoas leem. O engenheiro arquiteto é a mesma coisa, né? O agrônomo, a gente não tem o hábito de ler. Recebeu a cotação, aí você tem lá 5, 6 páginas das condições gerais e particulares. Em geral, como que a seguradora diz? Ela diz assim, olha, eu pago seguro, né? Eu pago tudo que não está excluído. Só que tá escrito isso. Só que a exclusão é assim. Gigantesca. Então, acontece 90% das vezes. Exato. E aí o que é, né? No caso da obra, tenham total atenção na cláusula de roubo e nas coberturas de RC. Cláusula de roubo, né? A maior parte das seguradoras exige na largada que tenha monitoramento com segurança vigilante lá, armado ou desarmado, depende da região lá, tá na cláusula. Quase todas as construtoras que nós temos no portfólio, que operam, por exemplo, com Casa Verde e Amarela, né? Minha Casa Minha Vida, elas não têm segurança em obra, porque é muito caro. Não compensa, não fecha a conta. Ela contrata a rede de monitoramento. Aí rouba, a seguradora diz, cara, não pago, você não tem vigia. Esse 100 mil aqui é teu prejuízo, fui. E não tem o que você fazer. Lá na pólice. Então, cotação
Senta do lado do teu corretor, risque lá com ele. Né? O que é isso? O que cobre? O que não cobre, né? Responsabilidade civil. Veja a área que você vai construir. Você é um engenheiro, você vai executar uma obra do lado de um hospital. Tome o máximo de cuidado com a apólice de RC. Imagina um dano grave que você cause um incêndio do lado de um hospital. Não tem caixa que vai comportar um negócio desse. Desliga energia. Exatamente. Então, esses são os maiores pontos de atenção que eu diria ali. RC, né? O RC, o Responsabilidade Civil Geral, né? O mais conhecido. Risco de engenharia, né? E o RC profissional, que é para se proteger. Muitas vezes você executa uma obra para uma construtora. E aí você é lá, funcionário da construtora, engenheiro. Aí você ficou executando uma obra, se desligou, foi trabalhar em outra empresa. Mas aí ocorreu um dano naquela obra que você tinha seu RT lá. Cara, você vai responder por isso lá. Tem um seguro próprio para te proteger disso. Então, por exemplo, vamos Brumadinho, essas represas e tudo mais. O seguro cobre isso? Cobre o responsável técnico pela obra? Quanto tempo, por quanto tempo demora esse seguro? Cobriu, né? Teve algumas indenizações muito aquém do necessário, né? Nas apólices eu não me lembro em números absolutos, mas o principal, a seguradora pagou 200 milhões lá no RC e a gente chegou na casa de bilhões, né? Mais de 20 milhões. Então, foi muito ineficiente pelo tamanho do negócio, né? Mas algumas pessoas sim receberam indenizações, né? E decorrente desse processo, né? Algumas estão ainda na justiça, né? Que o RC tem muitas negociações ali, mas você usa esse dinheiro também para você se defender, né? Diminuir as punições ali muitas vezes, mas aquém do que precisava, né? Isso aí tem N variáveis. O acidente foi muito grande. Extremamente, né? Muito parecido com o que aconteceu nas Torres Gêmeas, né? Essa foi um exemplo que eu dei de uma severidade, né? Só que ali o que acontece, né? Que é legal de dizer. As Torres Gêmeas tinha. Inclusive, uma ou duas seguradoras foram à falência devido ao sinistro, né? Tem até algumas histórias. Brumadinho é um caso bem legal, inclusive, de dar um exemplo. Passaram diversos engenheiros ali. Diversos. Nós tivemos alguns meses em Belo Horizonte com algumas das empresas que trabalhavam em Brumadinho e algumas que estão fazendo os trabalhos de limpeza agora, né? É muito difícil apurar um culpado, são vários ali, né? Mas teve algumas condutas que foram enquadradas como crimes. Por quê? Você é um engenheiro. Você diz que aqui tem que ter 4 colunas. Eu falo, não, mas eu quero que coloque só 2 para eu economizar. Você assinou autorizando, se responsável totalmente. Cometeu uma negligência, talvez negligência, né? Uma prática indevida ali, você vai responder. Sim. Então, esses atos que você forçou o sinistro, você pegou o carro bêbado na contramão. Cara, como que a seguradora vai pagar isso? É a mesma situação. O seguro é para pagar o erro, né, não causado não propositalmente, né? Então, o Brumadinho foi um exemplo. Teve gente que trabalhou muito corretamente ali, vários profissionais, mas teve alguns que toparam o risco. E o resultado foi o que aconteceu. Então, e aí, nesse caso, ele paga sozinho. É como se fosse dirigir bêbado na contramão. Sim. Aí ele assume o risco. Assume o risco. Assume o risco. Isso acontece diversas vezes no mercado. Então, essa era uma pergunta. Quando você estava falando sobre a estrutura, fazendo uma fundação, se tiver um erro de cálculo, mas foi erro, não foi intencional. Erro paga. Aí paga. Paga. Tá. Inclusive, a cobertura, o seguro de responsabilidade civil e IRC, risco de engenharia, ele tem uma cobertura de erros e projetos, que é exatamente no valor da obra. Então, erro na execução ou erro no projeto que causou um sinistro, erro, severidade, não intencional, seguro quita, né? Seguro indeniza. Então, basicamente, o seguro é para esse tipo de situação esporádica, né, que possa ocorrer. E última pergunta, rapidinho. Não estou construindo, mas se tivesse construído uma casa e quero vender ela com 10 anos de seguro, garantindo toda essa parte de manutenção, existe? Eu creio que dá pra gente fazer se você terminar essa casa até o último ano, né? Você terminou agora.
Fazendo um seguro de manutenção por alguns anos é possível fazer. Depois de 1 ano você não consegue mais. Sim, se eu consigo contratar antes de terminar. Exato. Aí dá para fazer sim, você pode ter alguns modelos de seguro ali. Igual o celular que você compra na loja. Você saiu com ele e está segurado. Quer fazer 6 meses depois, você não consegue mais fazer. É muito parecido com isso. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal, Fabiola? Não. Não? Everton, eu queria que você deixasse os seus contatos, redes sociais. Onde é que o pessoal pode te procurar para tirar alguma outra dúvida? Como é que pode te achar nas redes sociais? Nós temos no LinkedIn, né, no Instagram e no Face, nossos canais digitais ali, que é a Veraz Corretora de Seguros, né, de Ribeirão Preto. Veraz com Z. Veraz com Z. Isso. Isso aí. verazseguros.com.br é o nosso site. Tem um pouquinho, a gente fala bastante lá de seguros de obras ali, que pode ser feito, né? Que os canais de atendimento estão ali dentro, né? Mas para quem quiser, meu LinkedIn eu vejo o tempo todo, né? Pode me adicionar lá, Everton Luiz Migliari Domingos, né? Ou o meu celular, né? Passo aqui, eu acesso todos os nossos clientes, então o pessoal pode sim tirar dúvida, que é o 1699-746-5912. E sou eu mesmo, ainda não contratei um robô. Já me ofereceram. Né? Logo, logo. Por enquanto eu consigo atender, né? Tomara que em breve. Né? Depois desse episódio não vai conseguir mais. Vai ter que contratar um robô urgente. Vamos pensar nisso. A gente fala disso depois, no próximo. Pois é. Ou pra A minha vida depois de um robô. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês. Obrigado, Fabiola, pela essa experiência. Primeira vez em vídeo, super tímida. Nossa, gente, Mas é outra muito pessoa bem. agora, né? Obrigada, Bruno. Foi ótimo esse nosso primeiro encontro de 2023. E super obrigada, Everton, pelas suas informações. Acho que a gente teve um papo muito legal aqui. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Fico à disposição para os próximos convites aí que vocês fizerem. Tá certo. E a IARP tá lá aberta para você conhecer, né? Fabiola já vai providenciar isso. Eu vou fazer uma parceria, gente. Vamos lá. Bom, esse é o Painelcast, o podcast da IARP. Essa temporada será toda em áudio e vídeo. Você pode acompanhar em áudio e vídeo pelo YouTube e pelo Spotify, que também tem essa opção de vídeo. Nós também estamos no Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts e outros tocadores, principais tocadores por aí. Aproveita para avaliar a gente no tocador que você prefere, segue o podcast que você sempre vai receber uma notificação quando tiver episódio novo. E tem episódio novo a cada 15 dias, sempre com assuntos de interesse de engenheiros, arquitetos e agrônomos. E eu preciso olhar o papel, senão eu não decorei tudo ainda. E você, engenheiro, arquiteto e agrônomo, que tem alguma sugestão, por favor, sinta-se à vontade de fazê-lo. Tirou as palavras da minha boca, Bruno. Pronto, e você pode fazer isso nas redes sociais. No Instagram nós estamos como @painelcast e @earp. Somos nós mesmos que interagimos com as pessoas, no caso, a Fabiola mais do que todo Ainda mundo, não né? somos robô. Não somos robôs. A IARP também tem um site, o www.aeaarp.org.br, onde você também fica sabendo todas as novidades, cursos, seminários, toda a programação disponível da Associação de Engenharia. E se você não for associado, o que tem que fazer, Bruno? Se associar, por favor, associe. É para engenheiros, arquitetos, agrônomos, profissionais das ciências geológicas, técnicos, tecnólogos, estudantes, enfim, todo mundo. É isso, obrigada, até mais. Até a próxima, pessoal. Até a Tchau, próxima. obrigado. Tchau.